Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa classe de EBD do Primário 1. A gente vai continuar a história que a tia Raquel comentou na semana passada, mas antes de tudo, vamos começar com o nosso louvor. E aí, cantaram bastante? Agora a gente vai cantar mais uma musiquinha, que é a da nossa oração. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, tem nos dado saúde, tem nos dado alimento. E nesse momento em especial, a gente te pede pela nossa aula de agora, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco e que a gente aprenda bastante da Tua Palavra. Abençoa a vida de cada criança e de cada família que está assistindo a nossa aula. Em nome de Jesus, amém! Bom, vamos então começar a nossa história de hoje. A gente vai continuar contando a história de Ruth, que a tia Raquel contou na semana passada. Pra quem não viu, tem que assistir o começo da história, tá bom? Mas vamos continuar. A tia Raquel, vou relembrar só o finalzinho da história, contou que Ruth e Noemi voltaram para a cidade de Belém depois que seus maridos morreram. Ruth era a nora de Noemi, Noemi era a sogra de Ruth. Elas voltaram para a cidade de Belém, mas elas eram muito pobres, eram mulheres sem marido, eram mulheres viúvas e elas não tinham muito o que comer, não tinham como se sustentar. Então, Ruth tinha tido uma ideia e comentou com Noemi, que apoiou essa ideia, que era, ela ia nos campos que tinham frutos, que tinham trigo, e aí ela ia pegar aquilo que caísse no chão. Naquela época, em Belém, quando uma plantação dava frutos e você ia colher, quando caíam frutos ou sei lá o que você ia colher, vegetais no chão, os pobres da cidade que não tinham o que comer podiam ir lá pegar. Então era assim que elas iam se sustentar, né? Ruth ia lá, então ela encontrou uma fazenda com bastante árvore, bastante plantação que tava e tinham muitos frutos no chão. Ela falou, bom, eu vou ficar nessa plantação, recolher tudo isso, levar pra casa, pra eu e Noemi termos o que comer, né? E ela foi. E ela foi parar numa fazenda de um homem chamado Boaz, que a tia Raquel contou pra vocês. E Boaz era um homem muito bom, era um homem temente a Deus, ele era muito legal com todos os seus funcionários. Tanto que quando ele chegava na plantação, né, pra falar com os funcionários, ele falava, oi gente, Deus abençoe, vamos trabalhar. Ele era muito gente boa e ele era um homem que vivia segundo o coração de Deus. E ele conhecia todo mundo que passava pela fazenda dele, né, ele era um homem muito rico. E aí ele viu uma mulher colhendo coisas do chão, e era a Ruth, mas ele não sabia quem ela era. Aí ele virou para as pessoas e começou a perguntar, gente, quem é aquela moça que eu nunca vi? Quem é? Alguém conhece? Alguém conhece? Alguém conhece?
E aí contaram pra ele, ela é Ruth, ela é moabita, na verdade ela não é daqui de Belém, ela é de outra cidade, porém ela é nora de Noemi. E como todos os homens da família morreram, ela quis ficar com a sogra dela, veio pra Belém e passou até a mesma fé, agora ela também acredita em Deus, enfim. E elas são muito pobres, então ela tá vindo aqui pegar, né, os alimentos que caem no chão pra elas terem como se sustentar. Aí ele falou, nossa, que história bonita, né, eu vou lá conhecer a Ruth então. Aí ele chegou pra Ruth e falou, oi Ruth, tudo bem? Eu sou Boaz, eu sou o dono da fazenda. E eu queria dizer pra você que você não precisa se preocupar, você não precisa ficar indo em outras fazendas procurar alimento. Aqui a gente tem muito fruto, a gente colhe muita coisa. Então fica à vontade, você pode vir aqui colher o que você quiser, pra você levar pra Noemi, pra você se sustentarem. Não se preocupe, pode vir. Inclusive ele até chamou Ruth pra ir almoçar com eles esse dia. Apresentou Ruth para os funcionários e tudo mais, falou, olha, quando a Ruth estiver fazendo a colheita e ela estiver com sede, por favor, deem água, sejam muito legais com Ruth e tudo mais. E Ruth ficou muito agradecida, né? Ela voltou para casa e foi contar para Noemi. Noemi, sério, conheci o dono da fazenda, ele chama Boaz, ele é muito legal, ele é muito misericordioso e ele deixou eu ficar sempre indo na fazenda dele colher aquilo que cai no chão pra gente ter como se alimentar. Noemi ficou super feliz com essa notícia. Falou, nossa, Ruth, que notícia boa, agora a gente vai ter como se sustentar. Como que ele chama mesmo, o dono da fazenda? Ele chama Boaz, a Ruth. Nossa, a Noemi falou, caramba, o nome dele é Boaz? Eu sou parente dele, ele é da minha família também. Gente, olha que mundo pequeno. Boaz era um primo de Noemi, de toda a família, né? Infelizmente os homens tinham morrido. Ela, nossa, ele é da minha família, putz, que legal, enfim, né? Aí então ela continuou indo lá, colher coisas e levar comida e tava tudo bem. Só que teve um dia que acabou a colheita. Os funcionários da fazenda de Boaz colheram tudo aquilo que tinha, eles plantaram novas coisas, mas não tinha ainda. Então a Ruth ficou sem ter o que comer, né? Sem ter o que colher lá. E começou a ficar preocupada, falou, ai meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí, Noemi teve uma ideia. Noemi chamou Ruth e falou assim, Ruth, a gente tem uma regra aqui no povo de Israel, que é assim, quando uma mulher fica viúva de uma família, né, ela precisa se casar com o parente mais próximo que tem nessa família. O parente remidor, tinha esse nome. E o nosso primo mais próximo, eu acho que é Boaz. Então, a minha dica pra você é a seguinte, se arruma bem bonita, cheirosa, perfumada e vai lá na fazenda de Boaz. No fim do dia de trabalho na fazenda, sempre tinha como se fosse uma espécie de um galpãozão, um celeiro, onde eles faziam uma festa com tudo que eles tinham colhido, era onde armazenavam os alimentos, mas eles se encontravam lá, né? Todo mundo que trabalhava na fazenda e Boaz. E aí Noemi falou pra Ruth então se arrumar e ir nesse dia. E quando todo mundo fosse dormir lá, ela ia lá e ia deitar perto do pé de Boaz. Meio estranho, né? Mas ela falou, não, vai lá e deita perto do pé de Boaz. Ruth, que sempre foi muito fiel a Noemi, muito obediente, ensinou pra gente que a gente tem que obedecer os mais velhos. Falou, bom, se Noemi falou, tá falado. E lá foi Ruth então, né? Chegou lá no celeiro, ficou lá conversando com as pessoas e tal. Quando ela viu que todo mundo ia dormir, ela foi e ficou bem olhando onde Boaz ia deitar, né? Aí Boaz deitou lá, ela foi lá e deitou perto do pé dele. Imagina alguém dormindo perto do seu pé, né? No meio da noite, Boaz acordou e tinha uma mulher no pé dele. Aí ele olhou e falou, quem é você? Aí ela, eu sou a Ruth, que trabalho lá pegando as coisas que caem no chão, você me ajuda, lembra? Ele, lembro sim. Ela, então, eu preciso te dar uma notícia. Você é da minha família, porque eu sou nora de Noemi e sou viúva, você é parente dela e você sabe como é, né? Aquela regra do parente remidor. Você tem que sustentar a gente, tem que proteger a gente. E para isso, Boaz poderia comprar as terras de Elimeleque, que era o marido de Noemi, sogro de Ruth que tinha morrido na lição passada que a gente viu. Ele poderia comprar essas terras e casar com Ruth. Só que lembra essa regrinha do parente remidor?
Ruth tinha que se casar com o parente mais próximo. Para vocês entenderem o que é parente mais próximo. Todo mundo aqui, provavelmente, tem tios, tem primos. O seu primo, que é filho do seu tio, é um primo de primeiro grau. Quando vocês forem mais velhos e tiverem filhos, por exemplo, o seu primo vai ter um filhinho. Esse filhinho dele vai ser seu primo de segundo grau. O primo de primeiro grau é mais próximo que o primo de segundo grau. E aí Boaz falou assim, nossa Ruth, mas eu acho que vocês têm um primo mais próximo do que eu. E agora, o que a gente vai fazer? Aí a Ruth, entendi, não é você. Então ele, pode dormir que amanhã eu vou resolver isso. Tá bom, né? Ruth acordou no dia seguinte, foi pra casa com Noemi e falou, olha Noemi, ele falou que na verdade a gente tem um outro primo mais próximo, que não é ele, mas ele falou que ia resolver essa história. Noemi falou, Ruth, então não se preocupa, porque se Boaz falou que ia resolver essa história, ele vai resolver essa história, não fica preocupada. Ela falou, bom, então tá bom, né? Não vou ficar preocupada. No lado de Boaz, quando Boaz ficou sabendo que ele teria, essa possibilidade de casar com Ruth, ele ficou bem interessado. Porque Ruth era uma mulher muito jovem, ela ficou viúva muito nova, ela era muito bonita. E ela era muito legal, ele também, os dois criam no mesmo Senhor. Ele, poxa, eu queria casar com Ruth, viu? Mas agora eu vou ter que ir lá resolver essa história, né? Ver se eu realmente sou parente remidor. Conversar com o outro primo lá que é mais próximo, ver se ele deixa. Ele foi lá, né? Chegou na casa do outro primo e falou, e aí, primo, saudades? Então, preciso conversar com você sobre uma coisa. O Emelec faleceu e agora Noemi e uma nora dela, a Ruth, que é jovem, elas estão desamparadas e elas têm as terras, mas elas não conseguem cultivar, elas não conseguem trabalhar. Você tem interesse em comprar essas terras? O primo falou, eu quero comprar essas terras. Aí Boaz falou, então, só que pra comprar essas terras você vai precisar casar com Ruth, você quer? Aí esse primo falou, tem que casar com ela? Não, eu não quero casar com ninguém, não. Aí ele falou assim, entendi. Bom, eu queria casar com Ruth. Esse primo falou, então tudo bem, vou ceder esse direito pra você, eu vou dar pra você esse direito de comprar as terras e casar com Ruth, pode ser? E naquela época, pra selar um acordo, eles trocavam sandálias. Então esse primo pegou e deu uma sandália pra Boaz, como uma forma de selar o acordo. Ou seja, eles fizeram esse acordo e Boaz ia poder casar com Ruth. Quando ele ficou sabendo disso, Boaz foi o quê? Correndo contar pra Ruth essa notícia, né? Falou, Ruth, o meu primo topou, a gente vai poder casar, ele me cedeu esse direito, a gente vai poder ficar juntos, então a gente vai poder casar. Ruth ficou super feliz, foi lá contar pra Noemi, falou, Noemi, vai dar certo. E aí, o que você acha? Tudo bem mesmo casar? Noemi ficou super contente, falou, sim, Ruth, você merece, você foi uma nora que me ajudou, não me abandonou em nenhum momento. Você deixou o seu povo, que era um povo que estava longe de Deus, porque não cria no Senhor, para estar perto de Deus comigo. Vocês lembram que Ruth até falou aquele versículo muito bonito? Noemi, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então agora elas eram assim parceironas mesmo, bem amigas. E aí chegou o grande dia, Ruth e Boaz se casaram, foram muito felizes. E aí isso tudo faz a gente pensar o quê? Que Ruth, ela escolheu estar perto de Deus, não é? E ela escolheu estar perto de Deus e Deus honrou, cuidou dela, resolveu os problemas dela e de Noemi. Ela foi fiel à sogra dela, Noemi, e foi fiel ao Senhor. E ele, da mesma maneira, foi fiel com elas, foi misericordioso. Então essa é uma grande lição de Ruth pra gente. Depois de um tempo que eles estavam casados, ela engravidou e teve um menininho chamado Obed. Obed cresceu, ficou adulto, herdou as terras do avô dele e tudo mais. E aí, olha só que coisa doida. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi, o rei Davi, o famoso rei Davi, né? Que derrotou Golias e tudo mais. Ou seja, gente, Ruth era bisavó do rei Davi. Olha só que demais, eles eram todos da mesma família. Então, no final das contas, Ruth, que era moabita, deixou o povo dela para integrar o povo de Israel e ela entrou para a linhagem do rei Davi, que é a mesma linhagem de Jesus. Então, Ruth, ela virou uma pessoa muito importante na Bíblia, vocês entendem? E
depois a gente ver toda a história de Ruth, desde a semana passada com a tia Raquel até hoje, a gente pode aprender algumas coisas com Ruth. Primeiro, que Ruth escolheu estar perto de Deus, mesmo que isso significasse que ela tivesse que deixar a cidade dela, deixar o povo dela. Ela escutou o chamado de Deus e desejou segui-lo. Além disso, a gente também aprende que Ruth foi muito fiel a Noemi. Noemi não era mãe de Ruth, ela era a sogra, mas mesmo assim, Ruth amava tanto Noemi que falou: não, Noemi, a partir de agora, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, eu não vou te abandonar. E Ruth ficou junto de Noemi todos esses tempos. Ela teve a ideia de pegar a comida do chão, pensava em maneiras de sustentar Noemi, que era mais velha, então ela foi muito fiel. E aí, além disso, Ruth também ensina pra gente a obedecer os mais velhos. Durante toda a história dela, ela sempre pedia conselhos, sempre pedia ajuda de Noemi para alguma decisão. Ela entendia que Noemi era mais velha e teria muito que ensinar para ela. Então isso também é uma lição pra gente. Então vamos lá. Ruth ensinou pra gente a escolher estar perto de Deus, escolher ser fiel a Deus e acreditar, fiel àquelas pessoas que a gente ama e obediente aos mais velhos. Ou seja, Ruth é uma mulher que nos ensina muita coisa, né? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa história, a conclusão da história de Ruth. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito com essa personagem tão importante da palavra de Deus, tá bom? Bom, então vamos para as nossas atividades. Nessa aula de hoje, a tia contou a história de 3 lições. Então é a lição 12, que chama Boaz ajuda Ruth, lição 13, que chama E agora, Boaz? E lição 14, que se chama Enfim Casados. Todas elas estão na nossa revistinha de atividades, vocês podem ver, ó, a lição 12, pode fazer, lição 13 e lição 14, combinado? Então tem bastante atividade pra fazer. Quero ver todo mundo fazendo, pedindo pra mamãe tirar foto pra mostrar pra gente lá no grupo das mães e dos professores no WhatsApp que a gente quer ver, combinado? A gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Tô com muita saudade de todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Um super beijo, até semana que vem. Tchau!